Bom dia, bom dia. Muito bom dia! Sejam bem-vindos ao Manhãs da TV. É verdade, já estamos aqui consigo para dar início à nossa semana e sempre da melhor forma. Exatamente. Esperamos que você tenha tido tenha tido assim uns dias fantásticos, não é verdade? Sim. Fim de semana já foi. Fim de Tenha semana assim já uns foi. dias fantásticos, ok? E que, claro, tenha sempre um dia bem à maneira a seguir ao Manhãs da Sim. TV, não é verdade? Com um bom pequeno almoço, assim um dia tranquilo, sem muito stress. Sem muito Não é stress, verdade? sem muitas gafes, tipo inclusive a minha, vamos dar o início da semana, não é? Mas não, é a continuação da semana. Porque a semana é sempre maravilhosa quando você está aí desse lado. Exatamente. E por isso mesmo nós pensamos que é sempre o início de semana, não é? Porque quando começamos o programa, os nossos telespectadores já lá estão do outro lado, à espera para ter uma manhã bastante agradável, informativa e bem disposta. Exatamente. E vocês já sabem que nós aqui no Manhãs de TV temos sempre temas e convidados especiais para si. Aprendemos sempre bastante e hoje o programa também é o caso, você não vai querer perder. Queremos mandar um beijinho para todos que nos assistem em toda a parte do mundo. Estamos não só de norte a sul de Portugal, com as 4 operadoras principais, como também temos o satélite Spasat, onde nós cobrimos toda a Europa, o Norte de África e também pela plataforma curiacos.com conseguimos chegar literalmente a todo o mundo, desde que tenha assim uma internet mais ou menos, não é verdade? Exatamente. E nós temos sempre Conseguimos todo o chegar a todo gosto em que você esteja aí desse lado e já sabe, se tiver algum projeto que gostaria de vir aqui ao nosso programa, nós temos todo o gosto em recebê-lo, pode fazê-lo através dos nossos contactos, através de mensagem privada no Facebook e mesmo através do nosso e-mail, manhãsnatv@curiacos-tv.com. Vamos mandar um beijinho para quem hoje? Vamos mandar um beijinho para o Brasil. Para o Brasil, cara! Oh, meu Deus! Brasil 40 graus, Ui. muito bem. Estava a falar da outra vez com a minha esposa, porque ela é brasileira, e ela tem uma aplicação para o miúdo, e em português dizia assim, uma história tremenda, qualquer coisa assim. Não, uma história espetacular, pronto, em português. E pusemos, olha, põe a versão brasileira para ver como é que é. É muito engraçado, eles são muito engraçados com as palavras e com as expressões. Uma história tremenda, espetacular, assim mesmo com vontade. Eu tenho que ir ao Brasil conhecer aquela terra, ainda não fui, tenho que ir lá ao Brasil. Tens que ir. Mas hoje nós vamos viajar um bocadinho por lá, mas depois vamos nos sintonizar, vamos nos fixar aqui em Portugal, não é verdade? Sim. Vamos dar uma voltinha ao Brasil e depois fixamos em Portugal. O que é que tu achas daí? Acho muito bem. Nós temos 2 convidados que são do Brasil, na verdade, vieram do Brasil, e que estão cá com um projeto que você tem mesmo que conhecer, Exatamente. que é o Fretex. Fretex. Exatamente. Você já ouviu falar do Fretex? Mais ou menos, tem-se umas noções. Nós vamos estar aqui com os fundadores dessa plataforma e vai ser um programa bem à maneira. Já sabe, pode mandar os seus cumprimentos, abraços, comentários nas redes sociais, Facebook e Instagram. Exatamente. E os nossos convidados de hoje é o Tiago Dieb e vamos estar também à conversa com o Bruno Barroso. Exatamente. Logo a seguir ao nosso separador. Nosso povo, Nossa nossa gente. gente. E voltamos já. Já estamos de volta. Já estamos, sim, senhora. Nosso povo, nossa gente. Temos aqui 2 convidados que trazem um projeto espetacular que vocês vão adorar conhecer. E vamos já, antes de começarmos E é com um o projeto... projeto inovador, não é? Inovador. Porque é uma coisa que não existe. E foi criada, imagino onde? No meio da pandemia. Ora bem. Uma boa E a altura gente para às vezes lançar pensa, projetos, não é não, verdade? essa coisa não é muito Tem boa, coragem. nessa altura não é muito bom. Aqui os nossos convidados não acharam isso e é por isso que a empresa está a ter sucesso, não é verdade? Sim, vocês vão gostar muito de conhecer. Vamos dar então as boas-vindas aos nossos convidados, ao Tiago e ao Bruno. Sejam muito bem-vindos ao programa. Muito bom dia. Bom dia. Obrigado. Querem aproveitar, mandar cumprimentos para alguém, beijinhos, para a família. Beijinho para todo o Brasil e, claro, para Portugal, não? E Bruno também? Um abraço pro meu Nordeste, né? Sou lá do Nordeste do Brasil. A zona das praias, muito boa também. E aproveitando aqui o finalzinho do verão aqui em Portugal. Um abraço para os portugueses também. Tá, maravilha. Vocês são os nossos convidados do programa de hoje. E quando nós falamos acerca da Fretex, na verdade, Fretex. é uma plataforma que vocês criaram em tempos de pandemia e que serve como uma plataforma de orçamentação, não é verdade, que liga pessoas que têm certas necessidades de transporte, seja de mercadorias, seja de mudanças, com as pessoas que têm esses transportes e têm esses serviços, não é verdade? Mas isso surgiu de uma necessidade, certo? Sim. Quando vieram para cá para Portugal, sentiram que isto tem que ser mais fácil. Vamos Não. conhecer a história. É perfeito. E acredito que você nos apresentou muito bem. Então não preciso mais nem de... Dois pontos Exato, embora já. exato, No final nós exato. vamos ver quem tem os pontos maiores e recebemos uma caneca no final. Exato. Foi uma necessidade muito pessoal, tanto do Bruno quanto a minha, de tentarmos identificar maneiras fáceis de conseguir esse transporte. Então, o Bruno, por exemplo, se mudou 3 vezes e não conseguimos não conseguimos achar, de certa maneira, transportadores que sejam de confiança e a preço justo.
tempos depois, o Bruno, numa pequena ligação, me questionou por que não facilitar isso, por que não buscarmos uma solução. Somos da área da tecnologia, trabalhamos com isso constantemente. Então, achamos que, por acaso, poderia ser uma necessidade que tem uma grande oportunidade por atingir. A partir daquele momento, conseguimos ali planejar alguma coisa muito rápida. Em menos de 7 dias, colocamos uma plataforma para testar, ou seja, validarmos justamente essa ideia. E como a própria Sara comentou, durante a pandemia. Tá? Então, fazemos aproximadamente esse mês, 1 ano e 2 meses de atuação. Ok. E o mais interessante nisto tudo é que vocês são os dois do Brasil, de zonas diferentes, não é? Mas não se conheceram lá, conheceram-se cá. Exato. Exatamente. E o que é que faziam lá? Pronto. Tanto eu como o Thiago, né, como já falou, nós já somos Da área da da área de tecnologia. tecnologia, então temos aí já mais ou menos mais de 10 anos de experiência, apesar de parecer novo, mas já estou um pouquinho calejado na área. Então, nós já tínhamos essa aptidão e facilidade em criar produto, em criar softwares, sites e aplicativos no geral. Então, essa facilidade com a tecnologia foi muito, já vem de um tempo. E aí, quando eu falei com o Thiago sobre essa necessidade, né, falou, cara, a gente não pode aplicar os mesmos erros que cometemos nos projetos. Então, essa veia empreendedora, nós já tínhamos lá no Brasil, mas voltando aqui ao tópico, né, nós nos conhecemos em um projeto, ao qual nós viemos trabalhar aqui do Brasil para cá diretamente, esse projeto, e acabamos nos conhecendo, criando um vínculo, e a partir daí foi só se conhecendo e vendo que tinha que sair algum projeto dessa amizade, né? E o que impressiona já nesse assunto é que em menos de uma semana já estávamos idealizando outra coisa, conversando sobre as experiências de empreendedorismo no Brasil, e não foi o primeiro projeto que tentamos desenvolver aqui. Então, já foi, acredito que o terceiro, e de certa forma já vingou, ou seja, deu certo, e estamos aí colhendo esses frutos. Aqui em Portugal dizemos a terceira de vez. Exato. Este projeto é interessante porque, lá está, vocês não são, estávamos a falar até mesmo em off antes de começarmos no ar, que vocês não são intermediários, não é verdade? Apenas qualquer pessoa que tenha, pronto, em busca de um serviço de transporte, deixam com vocês a necessidade. E aí todas as pessoas que têm transportes, todas as empresas de transportes, serviços ou mercadorias, têm acesso a essa informação e dizer, olha, eu consigo prestar o meu serviço por este preço, nestas condições, e então basicamente depois consegue ser uma comunicação direta entre cliente e transportadora. Exatamente. Focando exclusivamente ao nosso cliente final. Nós tentamos oferecer a ele um suporte maior e, claro, uma facilidade com a nossa plataforma, que é totalmente, de certa forma, com características de humanizado. Então, diferentemente de critérios de outros concorrentes ou de outras plataformas, o que nós buscamos mais? É uma facilidade e com maior contato da nossa assessoria. Então, existem partes, ou seja, existem um apoio de pessoas que entram em contato com esse cliente para tentar mais detalhes, buscar mais informação, para que o nosso próprio transportador, que está cadastrado na plataforma, não tenha dificuldades em orçar e entrar em contato secundariamente com o cliente. Okay. Eu até brinco, né, que o nosso foco é 100% no utilizador, no cliente, independente se ele é o transportador ou se é o consumidor final. Então, se a plataforma que foi desenvolvida, o cliente, pela idade dele ou pela dificuldade na tecnologia, não está sendo fácil, a gente vai ouvir ele. Nós temos uma equipe de apoio totalmente humanizada, mas nós vamos ouvir ele de várias formas, em vários momentos, desde o começo ao fim do processo, e aí vamos aplicar essas melhorias, né, na plataforma, e isso acontece todos os dias. Okay. Nós temos uma equipe também de desenvolvimento, focada geralmente nessas melhorias e correções diárias e corriqueiras. Porque é sempre necessário fazer transportes para qualquer lado, seja... Sim. Pronto, é uma necessidade mesmo que existe. E realmente não existia, não é? Nenhuma plataforma que pudesse ajudar as pessoas nesse aspecto, porque muitas vezes nós procuramos uma transportadora, não é? E muitas vezes não temos tudo, não é? E fica muito complicado, muitas vezes, nós próprios, como clientes, escolhermos e termos a certeza e termos a confiança que aquela transportadora é boa, tem bons preços, mas acima de tudo que consegue fazer aquilo que nós pretendemos, não é? E foi isso que vocês acabaram por fazer. Exato. Ter opções, ter facilidade. Exato. E, por consequência, um preço justo. Se eu consigo ter em uma única orçamentação 3 ou 4 propostas do mesmo pedido, eu consigo me
ter uma noção realmente se está sendo barato, se está sendo caro e, além disso, a qualidade. E consegue filtrar informação tanto para o cliente como para as transportadoras, não é verdade? Não, Exatamente. este serviço não sou eu que presto, é melhor Exato. outra pessoa. Então eles já Exatamente. não ligam tanto. É isso. Veio facilitar imenso. Sim. Exato. Isto é interessante porque numa altura em que nós pensamos 2021 já descobriram tudo e mais alguma coisa, já não há mais nada para inovar. Vocês vieram provar que não. E foi em tempos de pandemia, não é verdade? Como é que foi pensar, será que vamos mesmo criar isto agora? Como é que foi isso? Começa tu. Esse quesito, nesse ponto do empreendedorismo, acho que tanto eu como o Thiago, a gente não consegue ficar parado. Então, tinha um horário de trabalho, mas mesmo depois, de madrugada, fora do horário, final de semana, a gente estava sempre pensando em alguma coisa, pesquisando, conversando com pessoas e tentando identificar alguma necessidade. Então, a gente já foi para o outro lado, né? Antes a gente desenvolvia o produto, tentava vender e não tinha quem comprasse. E aí nessas ideias, depois que a gente chegou em Portugal, foi mais um pouquinho o inverso. Cara, a gente precisa identificar necessidades e depois aplicar. E aí na pandemia, a gente começou a ver que mesmo em plena pandemia, tinha pessoas se mudando por conta da inflação, do que estava acontecendo com os valores das rendas. Limpeza. Então, o setor de limpeza, de residência, estava tudo acontecendo também normal. E de reforma, construção. Então, eram 3 setores que estavam aquecidos mesmo em plena pandemia. A gente começou a pesquisar esses 3 setores, vimos que já tinha concorrência nos outros, mas no de transporte não existia ainda. Então, foi aí que a gente... Liguei para o Thiago e falei, cara, existe uma necessidade, eu já passei por esse problema, você também já passou, que tal a gente criar uma plataforma que facilite essa ligação? Não pode ser algo também extraordinário para não dificultar, né, nível tecnológico, mas também tem que ser algo simples, mas não deixando a tecnologia de lado. E aí a gente, em 7 dias, mesmo sendo programadores, a gente desenvolveu uma plataforma sem nada de código. Então, você ter noção, todo projeto tem algum desenvolvimento necessário. A gente não fez só usando plataformas gratuitas ou que estava disponível na internet, qualquer pessoa poderia fazer. Com o grande objetivo de economizar o nosso tempo e, por consequência, validar o que estávamos ali tentando criar como hipótese. Então, durante a mesma pandemia, tentamos validar isso. E que nos impressionou que recebemos um feedback muito positivo, mesmo numa primeira semana, no primeiro mês. E essa história é muito interessante contar que, ao recebermos o primeiro pedido, o segundo pedido, nós falamos, realmente funciona. Agora, o que fazemos a partir daí? Exato. E sem nenhum investimento, né? Sem nenhum investimento, nada. E o nosso trabalho foi tão manual que, a partir do primeiro pedido, nós entrávamos em outra plataforma e tentávamos ligar para os transportadores pedindo a cotação. Ok. Então, fazemos justamente o que a nossa plataforma hoje faz, automatizada, fazemos manualmente, para saber se realmente isso funciona. Então, traria 2 cotações e apresentava depois para o cliente. Ele falou, funciona. Então, mesmo nesse processo manual, acho que era um incentivo ali e a maneira de trabalhar durante a pandemia. E o porquê do nome, Fretex? É interessante trabalhar nisso por conta no Brasil, por conta justamente da nossa origem, são coisas rápidas, corriqueiras e de fácil tato. Transportando para Portugal e também tentando internacionalizar, nós tentamos aí criar esse nome de forma a conseguir ali conciliar qualquer tradução, qualquer outro sinônimo. É uma brincadeira com a palavra frete, né? Que lá no Brasil, qualquer transporte, qualquer coisa é frete. Não, fazer um frete. Ok. Então, essa palavra ela é usada para tudo. Então, a gente tentou trazer um pouquinho da nossa origem, mas também, se fosse aplicado na Espanha, em outro país, e também em Portugal, que não tivesse muito essa ligação, mas que no final faz sentido. Então, sim, por isso não é muito difícil de pronunciar também, o que ajuda. Sim. E como é que tem sido o feedback, tanto das transportadoras, das empresas transportadoras, como dos clientes? Como é que tem sido o feedback acerca da plataforma? Pronto. Um de cada vez, um de cada vez. Já estou com... Pronto. Nós temos sistemas de avaliações automatizado, mas também temos a equipe de suporte, né, que cuida desde o começo do processo até o final. Mas também temos o cuidador do nosso cliente, né? Então, essa pessoa que acompanha o transportador que entrou, tem dificuldade, lá o seu Joaquim tem dificuldade com tecnologia, e sempre tentamos ouvir o feedback dele, se ele está gostando, se não está gostando, o que faria ele assinar, subscrever a nossa plataforma. Eles falam, sei lá, precisava dessa funcionalidade, precisava desse recurso, ou precisava que as letras fossem maiores para facilitar a leitura, né?
Então, esse feedback, nós temos hoje uma média de 4,8 na avaliação de 0 a 5. Muito bom. Então, tem uma avaliação bem interessante, tanto do lado do cliente como do lado do transportador. Então, até as pessoas que usam a plataforma e não conseguem fechar um serviço, elas avaliam a plataforma como uma ferramenta interessante. Ok. Portanto, o vosso público-alvo não é uma determinada pessoa, uma idade ou uma forma, é qualquer pessoa, não é? Como É isso? cliente final, sim. Porém, como, de certa maneira, como público finalista, ou chamamos assim, dentro do mundo da tecnologia, dentro do nome de produtos, como persona. Uma outra persona é justamente o transportador. Ou seja, é a outra persona que nós cuidamos muito. Nós queremos identificar para ele facilitar cada vez mais como esse pedido está chegando, se ele está bem detalhado, se ele tem todas as informações necessárias para ele não perder tempo. Normalmente são pequenas e médias empresas que estão no dia a dia fazendo transportes. Então ele não tem condições de, a cada minuto, abrir o seu telemóvel e aceder à plataforma. Então tentamos facilitar ao máximo por isso. Então, do lado do cliente final, são todas as pessoas, não há critério nenhum. Agora, já para o transportador, na qual nós temos mais cuidado em tentar identificar as necessidades dele para ampliar ali o serviço para a plataforma. E como costumamos ouvir, tempo é dinheiro, não é verdade? Exatamente. Sim. Vocês ajudam bastante nisso. A nível de faturação, todas as facilidades que vocês providenciam para as transportadoras, com certeza também deve ajudar na faturação deles. Eles já não perdem tanto tempo e tanto lucro. Exatamente. Um dos nossos focos é aumentar a faturação dos transportadores. Afinal, eles têm que fechar serviço e aumentar o rendimento mensal, né? Exato. E também mais pessoas, se o cliente gostou, mas depois vai boca a boca também. Aqui em Portugal funciona muito bem. Muito bom. Espetacular, sim. E como é que vocês têm algum critério para uma transportadora que esteja a assistir neste momento e diga assim, eu quero fazer parte da vossa plataforma, da Fretex? Sim, como tentamos fazer justamente a própria seleção que atualmente o governo faz. Quando eu digo governo, justamente as licenças necessárias. Então, pessoas ou, basicamente, transportadores que têm as licenças estão, sim, aptas a entrar na plataforma. Fazemos essa pequena validação justamente pelos rigores de transporte que são exigidos no país. Ok. E assim, números, quantas transportadoras é que estamos a falar já? Temos mais de 800 transportadores já. Caramba! Digamos que em pouquíssimo tempo de projeto, sim. né? Então, em muito pouco tempo já tem muitas transportadoras. E quantos é que são a trabalhar na Fretex? São só vocês dois? Não. Hoje nós estamos com uma equipa de 9 contando com nós dois. Exato. Mesmo assim é muito trabalhinho, não é? Sim. Mas como é que se sentem já nesta fase em que estão a ver que está a ter sucesso, estão a ter feedback muito positivo de ambas as partes e que é um projeto que ainda dá para percorrer muito caminho, tem muito para crescer? Como é que se sentem? Porque esta é a terceira tentativa de algo que estão a fazer juntos e está a dar certo. Qual é o sentimento? Eu posso dizer que é um sentimento de ainda mais responsabilidade. Ou seja, é um projeto que iniciamos, estamos amadurecendo e sabemos que ainda não está no seu ápice estável. Ou seja, a cada dia precisamos ainda melhorar alguma coisa. Então, nos traz uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque nós temos transportadores hoje que contam conosco, recebemos feedbacks como esse. Ou seja, obrigado porque a plataforma hoje da Fretex está fazendo diferença no meu rendimento. Então, isso é muito bom ouvir. Tem transportador que a única fonte de renda, ou a maioria, já é só da Fretex. Então, isso nos motiva, né, a continuar melhorando e a continuar escalando o produto. E aí eu acho que o nosso foco é nesse momento, é escalar o produto para ter mais pedidos, para fechar mais negócios e ter mais transportadores, consequentemente. Okay. No início, qual foi a vossa maior dificuldade que vocês encontraram quando começaram este projeto? Agora vêm as perguntas difíceis. Agora é que vamos começar a... Foram muitas. Eu posso dizer, Sara, que eu tenho comigo e fortaleço muito esse dilema com o Bruno. São três grandes elos, ou três grandes colunas, tá? Conseguir captar o máximo de pedidos possíveis, conseguir captar o máximo de transportadores que tenham mesmo possibilidade de fechar negócio e, claro, ao final disso é tentar fazer a conciliação dos dois. Então, se eu trouxer muitos pedidos, muitos transportadores, mas eles não estiverem se conversando ou fechando negócio, não adianta nada. Então, do início, ou seja, a principal dificuldade era de tentar ajustar esses três pontos, esses três fatores de sucesso. A chegada de pedidos, a chegada de transportadores, claro,
essa correlação entre eles. E até hoje mantém-se isso. Porque também isso era uma coisa que não existia, não é? Portanto, mesmo para as transportadoras, foi uma coisa nova, foi uma coisa diferente, não é? Elas aderiram bem quando vocês entravam em contacto com eles para fazerem parte, ou não? Olha, no início foi um pouquinho difícil, por ser uma empresa nova, por ser um produto novo e inovador, não existia algo no mercado. Então, foi um trabalho mais de conscientização, de mostrar o nosso valor. E é tanto que no início, né, a gente passou deu um período bem grande e bem largo de avaliação. Então, até hoje, né, a nossa metodologia de captação de transportadores é fazer ele testar a plataforma sem nenhum custo. O serviço que ele conseguir concretizar, o lucro é 100% dele, assinando ou não. E aí, só quem assina é realmente quem achou vantajoso e utilizou. Então, ele não tem nenhum custo inicial com a nossa plataforma. Então, o foco realmente é esse, era gerar renda e fazer o fechamento acontecer, né, de negócios. Okay. Espetacular. E em 2011, a startup integrou o grupo, este nome é que eu posso ter alguma dificuldade em dizer. 2021, sim, peço desculpa. Integer, acho eu, Consulting. Integer. Ok, Consulting. Fala-nos um bocadinho acerca disso. Ótimo, podemos dizer assim, foi uma etapa que nos trouxe justamente para a visibilidade no mercado. Ou seja, estávamos ali sozinhos, trabalhando para buscar cada vez mais a escalabilidade do produto, mas precisávamos de algum incentivo e, consequentemente, um investimento. Quando fizemos justamente essa agregação ao grupo da Integer Consulting, nos auxiliou bastante nessa etapa de evolução do produto. Ou seja, foram mesmo uma oportunidade... Exato. De um ano e 2 meses de projeto, a gente passou 6 meses mais ou menos, só eu e o Thiago. E aí depois de 6 meses, a gente pensou, cara, o projeto está crescendo bastante, está tendo muita aderência, mas a gente não tem braço para dar suporte. Então, a gente precisa de um apoio financeiro. E aí fomos atrás da Integer Consulting. E eles fizeram esse aporte e estão apostando na gente, né? Financeiramente, na equipe. E aí conseguimos construir isso. Exato. E os nossos telespectadores agora estão lá em casa e estão a pensar, isto é um tema bem diferente daqueles que eles costumam trazer aqui. E a gente diz, claro que sim, porque nós gostamos que os nossos telespectadores, não é, também tenham matéria, não é, coisas que possam utilizar no seu dia-a-dia. E uma transportadora é uma coisa que a gente vai sempre precisar. Nem que seja uma vez na vida, a gente precisa de uma transportadora, ou para mudar qualquer coisa para um lado, ou para irmos para o outro lado, ou qualquer coisa que nós precisamos. E nós estamos aqui à conversa, se vocês só agora entram em contato connosco, nós estamos à conversa com o Tiago, não é? Sim. E com o Bruno, e nós estamos aqui a falar exatamente desta empresa Fretex, que faz a ligação, uma plataforma online, que faz a ligação entre o cliente e a transportadora. E espetacular, porque você não se precisa de se aborrecer, porque eles tratam de tudo por si na plataforma online. Não é Exatamente. Uma maravilha. Uma maravilha. E nós temos um vídeo que eles trouxeram até nós, que nós queremos aproveitar para passar e mostrar um bocadinho acerca do trabalho deles e o que eles têm para nos mostrar da Fretex. E então, vamos passar o vídeo e voltamos já. Vamos, sim, senhora. Espetacular. Exatamente, portanto foi exatamente aquilo que nós estivemos a falar, não é? E é muito importante nós também percebermos, isto situa-se em Lisboa, certo? A vossa sede. Lisboa, exatamente. Prontos. Mas vocês não trabalham só com clientes portugueses, ou trabalham só com clientes portugueses? Não. Isso é uma plataforma online, nós temos aí pedidos de toda a Europa, também do continente africano, também sul-americano, então depende muito da origem, mas conseguimos aí ter uma boa capilaridade. Não necessariamente de atuação, mas sim de visibilidade. Exatamente. É algo que também não tem limites a nível de fronteiras, não é verdade? Exato. Norte a sul do país e mesmo para fora, vocês tornam isso uma plataforma que facilita imenso para todos. Vocês também, com a plataforma que criaram, têm o se não me engano, chatbot, certo? Fala-nos um bocadinho acerca do chatbot. Como é que surgiu esta ideia? Qual é o propósito? Pronto. O chatbot é uma tecnologia de bate-papo inteligente, ou seja, ela facilita, não tem uma pessoa do outro lado, mas tem a inteligência artificial trabalhando em conjunto, você faz toda a programação das perguntas e conforme a pessoa for respondendo, o bate-papo vai se adaptando. Então, parece uma pessoa, mas não é.
a gente também percebeu, obviamente, criando uma plataforma inovadora, a gente queria trazer sempre também algo inovador que não existia no mercado. E por que não testar essa tecnologia para facilitar o padrão, né? As plataformas de orçamentação sempre é um formulário tradicional, com vários campos, várias coisas para você preencher. E a gente trouxe essa facilidade usando o chatbot para Algo isso. mais sucinto Mais também, simples. não é? Exato. Quem teve a ideia? Quem é que foi o Bruno? O Bruno estava assim com o cara. Qual de nós? Qual de nós? E foi uma experiência muito importante isso, porque iniciamos como qualquer uma outra plataforma. Um chat, ou perdão, um formulário. Então, um formulário onde você vai colocar o teu e-mail, o número do telemóvel e a descrição do objeto. E começamos ali a criar experiências. Melhorar o formulário, ampliar, colocar campos que eram necessários para o transportador. Mas enxergamos que, dependendo da forma que era disponibilizado esse formulário, muitas pessoas desistiam. Por quê? Porque elas viam muitos campos, muitos dados para preencher. E isso é o natural. Assim. Então começamos ali a ter estudos necessários. Principalmente quando ainda não se conhece bem, não é? Exato. Quando nos pedem muitos Você não dados. entendeu. Sim, a gente tem sempre tendência de recuar, não é? Exato. Então com o chatbot nós conseguimos ali adaptar esse senso de muitas informações ainda serem preenchidas. Então conseguimos aí melhorar muito essa captação. Exato. E assim, a gente estuda muito outras plataformas e outros produtos, bancos digitais, plataformas de serviços que não sejam de transporte ou que sejam. Então, a gente tenta sempre trazer essas inovações de outros produtos para a nossa área também. Então, estamos aí inovando também nesse ponto. Sim. Vocês também têm uma parceria com os transportes Gonic, é isso? Gonic? Gonic. É uma das nossas transportadoras cadastradas, registradas, e que posso dizer que foi uma das primeiras que nos passou muito feedback. Como trabalhar com determinado conteúdo, como trabalhar com determinada informação. Então, como chamamos ali, que é um apelido dele, então o Gonic nos ajuda muito nesse início, até para entender um pouco da percepção do transportador. Ok. Estou a ver que neste projeto vocês estão muito mente aberta para a inovação e para ver o que é que as pessoas, tanto os clientes como as transportadoras, pensam e o que é que lhes é mais favorável a cada um. Acham que é esse que está a ser o vosso diferencial neste projeto, a nível de uma plataforma que facilite? Para já, é a primeira plataforma, isso é logo o diferencial, mas que é aí onde está também a questão que atrai as pessoas, é que vocês estão dispostos a ouvir e a trabalhar para chegar às necessidades do cliente e da transportadora. Acham que é isso que também vos dá assim, mais valor? É isso que eu quero dizer. Eu acredito que sim. Eu acho que quando o cliente se sente que é ouvido, eu acho que ele se sente muito mais acolhido pelaquela empresa, e mesmo que exista outra empresa concorrente fazendo a mesma coisa, se tu tem um suporte humanizado, uma pessoa se preocupando com o teu dia a dia, se você está tendo faturamento ou não, e outra que é só digital, sempre em digital, tudo automático, só e-mail, obviamente ele vai querer, né, aderir a uma plataforma que tenha esse suporte um pouco mais próximo. E é Porque muitas vezes nós pensamos assim, estamos muito evoluídos, não é? E vamos para a internet, procuramos um serviço qualquer. Mas quando o serviço é demasiado, exatamente aquilo que o Bruno falou, é demasiado internet, ou seja, não há nenhum contacto com pessoas, torna-se impessoal. Por exemplo, para mim é uma coisa que não me atrai nada, porque eu chego a meio e é só se tiver mesmo que utilizar aquele serviço e não. Porque, lá está, para já eu gosto muito do contacto com as pessoas e com o público, pronto, mas com as pessoas no geral, mas faz falta, porque senão acabamos por ser quase... não uns robôs, mas não há aquela interação, não é? Mas vocês tentam criar exatamente o oposto, tentam criar que haja, sim senhora, aquela parte em que tem que se preencher as coisas e aquela parte online, mas que ao mesmo tempo a pessoa, se precisar de falar com alguém, se precisar de responder alguma coisa, tem uma pessoa que fala com ele, certo? Exato. E é um dos nossos grandes diferenciais, que é justamente esse contato humanizado. Então, após você registrar esse seu pedido, isso do lado do cliente, nosso cuidador como chamamos, entra em contato consigo justamente para tentar detalhar, buscar mais alguma informação e, claro, perceber melhor o que precisa ser transportado ou de certa maneira. Isso no início, porque depois se for já uma pessoa que já está com já uns meses, aí já sabe. Mas depois ganha-se a confiança, não é? Quando nós ganhamos confiança num serviço, nós sentimos à vontade e às vezes fazemos só meia dúzia de coisas e já sabemos o que é que podemos esperar ali. Mas, por exemplo, neste caso, que é uma transportadora onde vamos transportar coisas que são extremamente importantes para a nossa vida, né? Porque se não for importante a gente não precisa deslocar de um lado para o outro, a gente deixa. Temos que estabelecer mesmo uma confiança, que é isso que vocês também tentam ganhar com o cliente, a confiança dele, não é? E os números acabam mostrando um pouquinho disso.
nós temos, em média, 30% dos pedidos que chegam na plataforma hoje são orgânicos. Ou seja, não tem nenhum investimento financeiro para a captação daqueles clientes. Nós temos campanhas pagas no Facebook, no Instagram, para fazer essas captações, mas 30% dos pedidos que chegam hoje, do todo, são todos orgânicos. Isso quer dizer que é um reconhecimento do próprio público, seja ele indicando as pessoas ou justamente o nome tornando-se relevante na internet. Então, isso é muito bom. Então, a marca Fretex está se tornando aí algo que está sendo bem falado e bem, claro, buscado. Aí, né? Sim. Vocês também estão a investir muito com marketing? Sim. Acho que podemos dizer que é o principal catalisador. Sem isso, nenhum outro produto consegue evoluir sozinho. Ok. Uma coisa que eu estava aqui a falar e concordo com vocês acerca de e isto é muito importante no início, ter sempre alguém que esteja disposto a comunicar com a pessoa. Por exemplo, eu já cheguei a ir a sites de empresas grandes para, que fornecem um certo serviço, eu vou lá ver o site é bué da grande, tem bué coisa, é bué complicado. Eu nem perco, eu vou ao Google, ponho o nome da empresa, contacto, fico lá à espera e falo ao telefone. Acho que aqui nesse aspecto temos que pensar em ser mais práticos do que mostrar aí temos muita coisa para você, agora vai neste mundo e descubra. Pessoas como eu que não têm paciência não vai ajudar. E nisso vocês também estão a fazer, acho que é uma coisa muito positiva. E se me permitem, é muito importante frisar justamente o nosso início de startup. Como startup, nós somos pequenos, então temos possibilidade de acertar e, claro, errar. Mas como somos pequenos, o nosso erro é muito pequeno, muito pouco. Então, nós preservamos hoje errar, mas errar menos, errar menor. Errar na qual tem a possibilidade ali do impacto ser muito menor. Então, fazemos, corrigimos, ajustamos até acertar. Então, acho que essa também é o grande diferencial. E se errar rápido, né? Errar e corrigir rápido. Nossa velocidade de resolução de problema é muito rápida. Então, mesmo pequeno, ou quando a gente chegar num patamar de estar já fluindo em todo mundo, né? Problema, resolução. E aí já... Então vocês já vão ganhar Portugal para a Fretex, de certeza. Que há coisas aqui que uma pessoa quer resolver, demora. Sim. Quando nós falamos há pouco da parte humanizada, né, na vossa empresa, com o cliente, vocês estavam à espera que as pessoas procurassem mais a parte humanizada, ou que preferissem, vocês estavam à espera, porque geralmente nestas coisas nós achamos, vamos mais aqui para este lado, porque possivelmente, se calhar a pessoa prefere mais as coisas online, que é mais rápido, faz-se mais depressa, não há quase contacto ali. Vocês estavam à espera que as pessoas fossem à procura dessa necessidade da parte humanizada na vossa empresa? Nós estávamos, claro, a nossa experiência é muito público brasileiro. Viemos da nossa origem, então sabíamos como realmente o público brasileiro age, o que eles buscam, qual é a necessidade. A vir para Portugal e implementar justamente esse tipo de trabalho aqui, tínhamos pouco conhecimento sobre o público. Então, colocar justamente esse diferencial, ou de certa maneira, essa parte humanizada, nos trouxe ainda mais feedbacks, mais necessidades a serem apontadas. Então, quando colocávamos, por exemplo, alguém para atender o telefone ou, posteriormente, a contactar o cliente, nós conseguíamos captar realmente qual era a vontade inicial. Aí eu precisava transportar 2 camas, eu preciso transportar, por exemplo, um cão, eu preciso transportar, por exemplo, um carro. Então, essa é a quantidade de transportes, e qual normalmente acontece, o que realmente ele tem. Começar a captar isso para transformar realmente num processo automatizado, para diminuir. Então, de início, o que realmente nos foi? É tentar conhecer ainda mais o nosso público. Então, com esse contato primário, por telefone, facilitaria muito isso. Sentiram muita diferença entre o público brasileiro e o público português? Certeza. Quais foram as diferenças maiores que vocês encontraram? Eu posso te dizer pela necessidade, claro. E um outro impacto muito grande justamente pela necessidade de informação. É que eles precisam confiar. Então, se eu comentar que eu sou um transportador com um sotaque brasileiro, por exemplo, eles podem até desconfiar em alguns momentos. Mas, se eu passo para eles e transmito mais confiança, consequentemente, eles vão, percebi bem, então vocês são uma plataforma de cotação. Sim, somos uma plataforma de cotação. Então, a partir daí, uma outra, de certa forma, um outro impacto. Né? Sim, e como o Thiago falou antes também, acho que o nosso maior investimento hoje na Fretex é com marketing. E o marketing aqui é diferente do Brasil. Então, aquele tentativa e erro e resolução rápida foi o que nos permitiu, né, a chegar em campanhas publicitárias que conseguissem trazer transportadores e clientes.
Mas no começo a gente criava campanhas muito focado no o público brasileiro entendia. E depois a gente percebeu que não funcionava da mesma forma. E aí nós fomos aprendendo, Adaptando. fomos entrando em contato com os clientes, percebendo qual era a necessidade dele e mudando as campanhas. Então isso foi em todos os aspectos do produto, né? Marketing, atendimento, vendas, tudo. Tudo. Qual foi o primeiro país, quando vocês começaram a expandir, né? Porque vocês já fazem um bocadinho para todo o mundo, qual foi o primeiro país que vocês fizeram? Sara, é muito importante essa pergunta até para clarificar. Neste momento, estamos trabalhando só em Portugal, mas alguns pedidos acabam indo para outros países. O que acontece? Dependendo da abrangência desses transportadores, nós fazemos. Ou seja, o transportador que sai de Portugal a fazer um transporte para a Espanha, ótimo, ele atende. Entretanto, existem algumas demandas ainda que estamos tentando trabalhar com transportes, por exemplo, da Suíça para Portugal ou de Suíça para a Espanha. Então, ainda não temos esses transportadores que façam esse tipo de trecho ou de serviço. E aí é na qual nós estamos aí planeando já atender já para o próximo ano. Já estão a puxar já para a frente, já para conseguir até mesmo um nível internacional. Muito, muito É bom. uma característica dos empreendedores, não é? Nunca estão parados, não é? Não Então, é sempre, conseguimos. eles estão Não, aqui, mas já não estão assistem a muito. pensar lá ao fundo. Não conseguimos, É. não conseguimos. Faz parte. É um bom vício. Para pessoas que estão focadas em inovação, quais são os vossos planos para o futuro da Fretex? Qual é assim o vosso sonho daqui a, sei lá, 5, 10 anos com a Fretex? 5, 10 anos, nunca fui questionado a isso ainda. Startup é muito a curto prazo, médio prazo, né? Quando coloca 10 anos ali. Mas acho que uma coisa que nós temos muito claro é ser uma plataforma referência no mercado. E até uma coisa que tanto eu como o Thiago a gente tem muito claro também, a gente sempre tenta relembrar, né? Nós somos uma empresa de tecnologia que auxilia e melhora o setor de transporte. Sim. Então é ser mais uma empresa aí, mais uma não, ser a empresa referência no setor. Mais uma. Acham que, se calhar, mais uns aninhos embarcam noutra aventura, tendo já a Fretex bem consolidada? Ninguém sabe o futuro, temos que esperar acontecer. Mas o grande objetivo aqui é se realmente tornar-se destaque dentro de Portugal e pelo menos dentro da Europa. Mas como empresa de tecnologia não vamos conseguir parar. Por quê? Porque sempre haverá uma necessidade, seja do lado do transportador, seja do lado do cliente. Então, esse trabalho, esse desafio é constante. E sempre há inovação, não é verdade? A inovação. Cada ano que passa a tecnologia está a avançar a uma velocidade tremenda e... Há 5 Exato. anos não havia WhatsApp, há 5 Pois anos não. não havia esse contato. Exato. Hoje em dia já conseguimos fazer esse tipo de informativo via WhatsApp. Então é justamente isso que buscamos evoluir. Aonde o cliente está, aonde o transportador está, é onde queremos estar. Boa, Ok. não é? Porque Quando... Agora sim, se por exemplo há conflitos entre, por exemplo, uma situação entre um cliente e a transportadora, vocês aí não tentam ajudar de alguma forma a resolver a situação, o problema que surgiu? Sim, nós tentamos... Por exemplo, uma transportadora de... Não é de mercadoria, é de mudanças. Qualquer coisa que partiu e que era importante e até valioso, vocês tentam interferir aí e tentar ajudar ambas as partes? Pronto, como o Thiago falou, nós tentamos ligar os dois pontos. Então, nós não fazemos a transação financeira, então fica tudo por parte do cliente. Então, nós temos ações do lado do cliente para que ele consiga ver a veracidade das informações dos transportadores. Por outro lado, nós também temos não é só se cadastrar na nossa plataforma que você vai conseguir o serviço. Então, você passa por um processo de validação, tá? Então, você tem que submeter alguns documentos por conta da regulamentação aqui. Ok. E depois dessa validação, nós temos lá o transportador que foi verificado e o que não foi verificado. Essa informação é passada ao cliente e aí nós passamos algumas informações de cuidado, ou seja, não fazer o adiantamento do dinheiro antes de realizar o serviço, para que não haja fraudes, né? Como qualquer outra plataforma digital pode acontecer, mas nós tentamos facilitar isso e diminuir o máximo possível. Estava a dizer não fazer o adiantamento do valor antes de, mas por norma muitas vezes é um dos requisitos, é exatamente esse, é fazer pagar uma partezinha do valor antes de fazermos o serviço. Então isso não é aconselhável neste caso, vocês não aconselham isso nesta parte da transportadora, é isso? Não, até porque por estarmos ali oferecendo o máximo de informação, para o cliente se sentir ainda mais seguro, é interessante que o serviço seja efetuado, porque até o transportador pode recorrer posteriormente a nós para pedir algum auxílio, alguma ajuda em contrato. Né, de ambas as partes. É justamente isso que o Bruno disse. Não estamos ali para conciliar, mas damos apoio para ambas as partes. Realmente, o que nós hoje frisamos aos clientes é
espere fazer o serviço, até para você ter a maior possibilidade de passar feedback e, claro, pagar Sim. o Você valor tem que ali sentir à adequado. vontade com o Exato. transportador. Ok. Com a Então, empresa vocês conseguiram também perceber os valores que são praticados no mercado. E deu para vocês conseguirem comparar o valor que são praticados por cada empresa. A diferença entre eles é muita? Houve uma grande disparidade de valores entre uma e outra? Vocês conseguiram perceber isso? Não é? digamos, Porque nós, por exemplo, nós como clientes, não é? Vamos à procura de uma transportadora ou duas, geralmente não vamos à procura de muitas. Porque, Exato. pronto, não temos não temos esse tempo, não fazemos isso, não é? Mas vocês conseguiram perceber isso. Houve dificuldade, havia uma grande disparidade de valores entre as transportadoras? Você comentando, eu estava aqui internamente rindo justamente porque Sim. identificamos isso na metade do nosso caminho. Quando eu digo metade do caminho, há 6 meses nós começamos a mudar o nosso foco. Por quê? No início da pandemia, o que estávamos pensando? Precisamos de pessoas que estejam à vontade e, claro, querendo trabalhar. Vamos abrir oportunidade para esses portugueses ou pessoas imigrantes que estão com uma carrinha parada para fazer esse tipo de transporte. E nos deparamos justamente nesse impacto 6 meses depois. Por quê? Porque a pessoa que não tem experiência em fazer transporte, ela coloca um valor muito alto. Aí começamos a sentir justamente esse receio. Opa, realmente esse é o nosso transportador que gostaríamos de estar na plataforma? Creio que não. É uma pessoa que já tem experiência ou que está iniciando e consegue ali passar um valor um pouco mais assertivo para o cliente. E começamos a perceber isso, seja com o número, com a quantidade de informações que o transportador exige ou não. E começamos a mudar um pouco. Por isso colocamos de média, de pequeno e médio porte. E, claro, hoje a gente consegue ter um equilíbrio e saber realmente qual é a grande probabilidade de um transportador fechar ou não com o cliente. Porque isso também vem mexer com as próprias empresas de transportes, não é? Porque é assim, Competitividade. exatamente, portanto, se fica tudo na mesma plataforma, portanto, as pessoas conseguem perceber qual é o orçamento mais vantajoso. O orçamento mais barato nem sempre é o melhor. Exatamente. Pronto. Porque cada pessoa que trabalha tem a sua forma de trabalhar e pronto, e é assim mesmo. Mas muitas vezes o mais vantajoso nem sempre é o melhor. Mas eu acho que a meu ver, não é? Eu vejo isto como as empresas acabaram por perceber que também tinham que se ajustar. Já tinham que melhorar os serviços, se queriam estar ali, se queriam ter mais clientes, não é? E tinham que se adaptar também ao mundo, digamos assim, da tecnologia, não é? Porque se nós vamos para uma empresa, se nós vamos estar numa empresa, numa plataforma online, não é? O meu serviço pode não ser... Não posso não ter um valor demasiado alto ou muito baixo, depende, mas pelo menos eu tenho que melhorar os meus serviços para conseguir para conseguir pelo menos estar em equilíbrio com alguns, não é? Porque senão eu vou ficar para trás. Não é? Portanto, vocês também tiveram, da parte das empresas transportadoras que estavam convosco, também tiveram essa parte. Perceberam que eles tiveram que melhorar, mesmo internamente, mesmo em termos de valores, mesmo em termos de informação, que muitas vezes não é muito completa e é muito vaga, grande parte das vezes, o que é extremamente frustrante, não é? A gente querer procurar informações e aquilo ser extremamente vago. Mas muitas vezes é isso que acontece, não é? Vocês também conseguiram perceber isso da parte das empresas? Sim. Acabou que nós, como plataforma, a gente foi induzindo o transportador a passar essas informações. Ou seja, no começo, a gente colocava lá um campo de observação para ele submeter o valor da proposta e explicar, olha, esse valor corresponde a 1 ou 2 ajudantes, vai a embalagem, não vai, tem algum serviço extra? E eles não preenchiam. Ao início eles estavam assim... Então, colocava o valor e aí o cliente não sabia. É 20 euros, o outro é 30. Vou ficar com 20. Só que o de 30 já incluía tudo, tinha ajudante, tudo. E o de 20 era só o motorista. Ok. E aí depois a gente foi melhorando a plataforma justamente por isso. A gente ligava para o cliente... Tem uma discriminação. Tentava entender, exato. Olha, por que não fechou? Teve alguma dificuldade? Não gostou? Não entendeu? Ah, não entendi a proposta dele. Mas se eu agora for à procura de uma transportadora e vejo os diferentes preços, de uma forma automatizada, se eu for a comparar, tem uma discriminação por parte dos transportadores? Tem. Okay. Sim, e mesmo eles próprios para poderem crescer, também têm que ter a informação suficiente, não é? Porque e por outro lado também, exato. Senão o cliente chega ali, quer um serviço, mas só tem metade das informações, a pessoa não vai optar por ali. Acontece dos dois lados. Exato. Então, esse é o nosso trabalho árduo e o desafio é constante. Como detalhar o máximo de informação do lado do cliente, como também eu pegar o máximo de informação do lado do transportador para disponibilizar para ambos.
Então, Porque isso muitas vezes eu muda acho que não é o facto da empresa não conseguir fazer, às vezes é a falta de informação que ela própria acaba por não dar, porque às vezes até tem os serviços, mas se não estiverem lá explícitos, se não for explicado ao cliente aquilo que ele precisa de saber, não é? Mediante o serviço que o cliente pretende, não é? Se aquilo não for feito, o cliente fica no vazio. E acaba por ser um serviço ingrato, porque Estás a tentar ir para a Fretex. Diz lá a verdade. Ela já pode ser essa pessoa do marketing. Depois no final a gente Ela já conhece melhor do que nós. Sim, sim. Exato, Atenção exato. que as senhoras veem detalhes que os homens muitas vezes passam ao lado. Não, mas é verdade, não é? Eu acho que vocês acabam por trazer um serviço que as próprias transportadoras têm que melhorar dentro delas, porque elas também vão perceber que há essas lacunas, porque às vezes elas não se apercebem, simplesmente, ok, o cliente não quis. Mas às vezes não percebe, o cliente não quis por causa disto. Vocês também passam o feedback para eles. Com certeza. E nós coletamos o máximo de feedback do lado do cliente para no futuro conseguir repassar isso. Ou seja, transportador, o seu pedido não foi fechado por conta disso. Transportador, esse pedido é simplesmente uma orçamentação. Então, não fique frustrado porque ele queria só saber realmente uma faixa de preço. Isso é muito bom, isso é muito bom, porque os portugueses eles são muito lixados. Os portugueses eles são assim, é verdade. Os portugueses são muito dramáticos nesse aspecto. Por exemplo, vou a um restaurante ou um serviço qualquer, não gostei, ele não vai dizer, mas depois nunca mais põe lá os pés. Mas o facto de vocês passarem essa informação e terem esse trabalho, a gente às vezes diz. tu és um caso à parte, A maior parte dos portugueses, eu sou assim, eu não gostei, ok, muito bem, muito obrigado, foi um espetáculo. Não fala mal, não fala bem. Mas vocês fazem a questão e isso faz com que ele até seja esperto, abra um pouco o olho sobre este pormenor que tem que melhorar. E ainda o tópico anterior, desculpa, o que a Sara comentou sobre a evolução do transportador. O que nós estamos percebendo hoje é que o que era comum, eles orçamentarem por hora. A minha hora são 20 euros, a minha hora são 19,50 euros, com um ajudante, com 2 ajudantes. Hoje nós estamos tentando que eles detalhem mais, ou seja, colocam mais descritivos. Esse transporte custa 20 euros com um ajudante e embalagem. Que é justamente fortalecer cada vez mais esse costume, esse processo. E eu acreditando que eles estão aderindo bastante. E até o do contato também, ou seja, é exatamente o que você está falando. A gente está tentando também mudar o comportamento desses transportadores. Então, acaba que eles são pequenos, são médios, então, geralmente o dono da empresa é a pessoa que faz o transporte, então ele não tem muito tempo, o conhecimento de marketing, de contato com o cliente. Então a gente entra em contato com ele e explica, olha, para você fechar mais, você tem que entrar em contato, explicar a sua proposta. Porque enquanto você está explicando, o outro só mandou os valores. Sim. Então ele já vai provavelmente, não, eu não aceito 100, mas se tivesse feito por 90 eu fechava. Então naquele momento da ligação ele já fechou o negócio. Sim. E aí já agiliza muito mais, né? Então as chances de fechar meio que tem uns passo a passo para fechar mais serviço. E a gente tenta passar isso para os transportadores e mudar um pouquinho o comportamento dele. Exato. Porque o orçamento é muito importante. Exato. É extremamente importante, porque ele decide tudo. Não é? E quanto mais orçamentado ou quanto mais específico estiver, melhor. Não é? Não é quantidade, é qualidade também, né? Exato. Exatamente. Porque muitas vezes, e é exatamente isso, quando estava a dizer em parte específico, é serem objetivos e irem ao encontro daquilo que a pessoa precisa, não é? Muitas vezes o que acontece por vezes é também nós não conseguirmos o contacto da pessoa que vai fazer o transporte. Ou seja, estamos à espera das coisas, mas as coisas não chegam. Ou então chegam atrasados, ou então nem sequer avisam. Pronto, eles acabam, portanto, esse contacto, essa ligação que vocês fazem, portanto, inclui um bocadinho de tudo, o que acaba por obrigar as transportadoras também, não só a melhorarem, mas também a terem um contacto mais próximo com o cliente, mais pessoal, não é? Exato. Eles também têm uma avaliação, um cliente que queira ver as transportadoras, que os vários países têm uma avaliação lá na vossa plataforma? Eles são da tecnologia, como é que não tem uma avaliação? Eu tenho um parecer nisto tudo. Eu acho que estávamos aqui a falar acerca de começar este projeto na altura da pandemia, que susto. Acho que foi a melhor altura. Porque agora que já está tudo a começar a desconfinar, o trabalho está a começar a vir com toda a força. Eu acho que agora cada vez mais... Sim. Porque já tens transportadoras que estão sempre prontas, mas os clientes, se calhar, não tanto. Exato. Então, querendo ou não, sempre foi a melhor altura, porque foi quando tudo estava assim mais calminho, para se reajustar e inovar a um ponto em que agora vocês conseguem prestar um serviço melhor pela vossa plataforma a um número muito superior a pessoas. Eu acho que foi mesmo na altura certa. E conseguimos, para você ter ideia, mesmo com poucos pedidos, nós conseguimos avaliar números impressionantes. Por exemplo, em fevereiro. O que aconteceu em fevereiro? Voltamos a confinar. Então diminuiu a quantidade de pedidos, diminuiu a quantidade de registros transportadores. Já em agosto,
é período de férias. Nós sabemos que diminui também. Então, conseguimos trabalhar com essa variação. Os transportadores ficaram inativos, porque também tiraram férias. Ok. Então, cadê os transportadores? Onde estão? E aí a gente foi analisar, perguntar o que é que estava acontecendo. Conseguimos receber justamente Exato. a realidade de certa forma, do âmbito, né, de trabalho e de pedido. Então, E como é que isso muito vocês bom. se sentem desde o início que começaram, que foi há 2 anos, até agora? Um ano. Chegaram um ano, sim. Há 2 anos, sim. 2021, sim, 2020. É. Vocês sentem que alcançaram aquilo que queriam neste primeiro ano? Ou não? Eu posso dizer que sim, mas se tivéssemos errado ainda mais, eu acho que estaríamos além do que Melhor. estamos hoje. Melhor. É impressionante isso. Mas Se errarem mais, Exato. estariam mais à frente. Porque iam melhorar. Muito bom. exatamente. Gostei, Tiago. Muito bom. Exatamente, é com as pancadas A gente na às vezes parede pensa, não que podemos a gente- errar, a gente- não podemos Não. errar, não podemos fazer nada errado. Não, se nós errarmos, nós podemos melhorar, não é? E estar mais à frente. Boa. Exatamente. Espetacular. Mas em todo Essa caso, gostei. eu acho mesmo questão de parabéns. Não só Sim. porque é mesmo uma ideia inovadora, facilita imenso, não é só uma parte, são as duas. E nós precisamos de inovação, não é? Precisamos de ser Sim. práticos. E tempo não é só dinheiro, é tempo que eu vou passar com o meu filho extra, tudo consigo gerir melhor. E nunca gestão esquecendo a parte humanizada, não é? Que tem, que é Exato. tão importante, não é? tão importante. Estão sempre a inovar com o chatbot. Exato. Acho que vocês, sinceramente, é um projeto gostaste que dos nomes? eu gostei. Gostaste dos Gostei. nomes? Sinceramente, Ele assim, eu não sei como é que vamos conseguir dizer eu gostei estes da nomes todos. Fretex. Eu gostei da Fretex. E se tiver uma mudança, já sei com quem é que eu vou falar. Já sei qual é a plataforma que vou pesquisar. E não menos importante, com um preço justo também para o transportador. Porque geralmente as outras plataformas sempre cobram crédito. E o nosso Sim. é assinatura igual a Netflix. Você paga um valor fixo, sem mais, sem Tem menos, acesso a e tudo. tem acesso a todos. acesso a tudo. Espetacular. Sempre inovando. Então é. Se quiserem então conhecer mais, entrar em contato com vocês, como é que o podem fazer? Tem aqui a câmera. Podem aceder fretex.app ou fretex.pt, tá? Estejam à vontade para aceder. E uma observação, por estarmos tratando de uma empresa de tecnologia, estaremos também no Web Summit, já em novembro, tá? Então, por favor, quem tiver disponibilidade e puder passar, podem visitar-nos. Espetacular. Muito Muito bom. bom. É caso mesmo para dizer que epá, hoje foi um programa bem diferente. Foi muito Mas bom. como nós dizemos aqui no Manhã GTV, nós gostamos muito de trazer não só o melhor da tradição e cultura portuguesa, mas projetos super, super interessantes que estão a Sim. acontecer aqui em Portugal e nos arredores, e que vocês têm que conhecer. Exato. Eu pessoalmente gostei de conhecer a Fretex. Volto Eu coração. também gostei. Eu também gostei. Foi um prazer. E foi um espetáculo até Foi um para o Bruno, porque os espetáculo. problemas de mudanças dele acabaram. até para ele, Bruno, nunca mais vai A minha ter esposa problemas já não com gosta mudanças. disso. Ela que Espetacular. não gostou desse tema. Ela... Foi. E até mesmo que os transportadores, olha, eu sou o CEO da Fretex, pá, desconto na hora, espetáculo. Isto para si é perfeito, é Sim, perfeito. Em todo caso, muito obrigado por terem vindo ao nosso programa. Foi um Obrigado. prazer vos conhecer e desejamos mesmo muito sucesso para a Fretex. Nós que agradecemos. Obrigada. Obrigado. Foi muito bom. E para si que está em casa, nós adorámos este bocadinho e eu tenho a certeza, nós temos a certeza, né? Toda a equipa do Manhãs tem a certeza que você também gostou. É uma empresa que é muito importante e que nós precisamos, né? E que nós precisamos sempre de fazer mudanças para algum lado, em alguma altura, ou mesmo aconselhar um amigo, não é? Um familiar. Portanto, a Fretex é uma empresa que você não ficará nada mal servido. E de certeza que já estão todos a correr para o telemóvel, deixa-me já que eu já tenho aqui umas mudanças, querido, já sei o que é que vamos fazer com o emprego. Mas antes disso, ok, não se esqueçam de ir às nossas redes sociais, deixar os vossos comentários. Também vocês também têm Facebook, Instagram, prontos. Podem procurar pela Fretex também, dar um like, ok? Conhecer mais e assim é uma forma também de ajudar e a dar a conhecer. De resto, esperamos por si no próximo programa, sempre com convidados fantásticos para si. Exatamente, e já sabe que logo à tarde vai estar na companhia do Conversa de Mulheres com as nossas queridas colegas, portanto vai ter uma conversa bastante agradável sobre temas bastante interessantes, coisas que mulheres fantásticas também estão a fazer. Exato. E se quiser saber quem é os nossos próximos convidados, o que é que eles precisam fazer? Tem que ir ao nosso Instagram, previamente ao programa nós colocamos quem é que vai estar connosco e assim Certo. você pode se programar para esse convidado. É Então verdade. esperamos por si, resta um ótimo dia, beijinhos. Tudo Tchau, bom. tchau. Até lá.